depois que até minhas netinhas, sabe, tudo tava, a mais velha, ela era doente pelo Cruzeiro. E naquela vez, quando o Cruzeiro tava disputando para não cair, e no final de ano eu tinha uma viagem programada para ir a Belo Horizonte, e a minha netinha sempre queria entrar, ela viu os meninos entrando no jogo, assim, ela assistia bastante jogo do Cruzeiro. Então eu acho que ela tinha para 4 ou 5 anos, quando o Cruzeiro, um pouquinho mais velha ela era. Daí nós já tinha programado para ir a Belo Horizonte para num jogo eu consegui colocar ela para ela entrar em campo com os jogadores do Cruzeiro. Mas nisso o Cruzeiro caiu. Você pensa numa menina que chorou. Que dó. E daí com aquilo lá nós perdemos um pouquinho a graça de ir para ela entrar em campo, porque deu uma desestruturada na equipe do Cruzeiro, no clube, né? E que realmente não era para estar onde estava, na segunda divisão, né, Dimara? Com certeza. Não então, é. assim, ela até meio esfriou esse negócio do Cruzeiro. Meus meninos continuam torcendo ainda. Eu sou um eterno cruzeirense, não tenho que mudar mais isso aí, né? Até os Colorado aqui, que é uma região que tem muito gremista e Colorado, do Inter, eles me cobram muito. Vem cá, para quem você finalmente torce? Se é pro Cruzeiro ou pro Inter? Eu falo assim, ó, eu torço onde eu fiquei mais tempo, não que eu não tenha mais. Eu sou grato ao Internacional pelos 6 anos que eu convivi lá com eles, mas o meu amor de coração é o Cruzeiro, não tenho que mudar isso, não tem como arrancar isso dentro de mim, né, Dimar? Não tem. E como falta esse amor hoje, né, Ademir? Às vezes a gente fica... Óbvio, né? As coisas mudaram muito, né? Os próprios jogadores ficam, às vezes, pouco tempo nas equipes, mas a própria relação deles, ou seja, com a SAF, ou com as diretorias, né? Elas perderam essa coisa da magia do futebol que tinha mesmo. E não era só a magia do futebol jogado, mas era a magia do que esse time representava para essas pessoas, né? O Ademir não é daqui, ele é de Toledo, ele jogou antes no Internacional, mas ele chega no Cruzeiro e faz, né, e tá ali, é capitão de um grupo muito próximo, né, são jogadores que cada um conhecia o outro, sabia as dificuldades, né, a gente falou do Boiadeiro, esses dias eu entrevistei ele, e o Boiadeiro, a gente lembra, né, Ademir, Boiadeiro não gostava de viajar de avião, Boiadeiro tinha os negócios dele, não aparecia pra viagem, não sei o quê, e todo mundo respeitava essa coisa dele, até o Enio, que era complicado, respeitava, né, complicado que eu digo assim, muito disciplinador, né? Então cada um respeitava o que o outro tinha e eles não deixavam de ser amigos, eles não deixavam de ser parceiros, né? Enfim, então tudo isso era diferente. Hoje em dia não, hoje em dia você tem um grupo que talvez ali se encontrar em campo e ainda, né, você ainda acha, mais ou menos, mas às vezes nem se encontram depois daquilo, não conversam sobre o que aconteceu, né? Esses meninos, na época, se perdia o jogo, meu Deus, voltava todo mundo pra toca e conversava, via onde é que tinha errado, não era assim, Ademir? É verdade, Admar, assim, por isso que volta aquele negócio da distância, porque um dia que eu fui, uma das últimas vezes que fui a Belo Horizonte, inclusive eu fui na Bandeirantes lá fazer uma entrevista à noite, e daí até a própria da imprensa ali, tipo assim, queria conversar com o Zinho, na época que o Zinho estava no Cruzeiro, se você queria falar com o Zinho, eu fiquei, sabe, abismado com isso aí. Ele falou, eu tenho que ligar lá no Rio de Janeiro pro assessor de imprensa dele para marcar uma entrevista aqui. Tem cabimento isso aí? Tem cabimento? Então, assim, eu acho assim, na nossa época de Mara e Léo, o clube era a nossa segunda família, né? Então, assim, tanto que a gente tinha essa convivência, eu era um jogador que o dia que eu perdia, eu ficava 3 dias sem vontade de ir pra rua para não encontrar um torcedor pela vergonha que eu tinha de não ter ganho o jogo, sabe? Ou não ter tido aquele resultado que o torcedor esperava da gente. Então, assim, a gente sabe, hoje geralmente parece que quando acaba um jogo, perdeu, ganhou, parece que é tudo a mesma coisa. E para nós, machucava uma derrota, porque nós éramos jogadores, torcedores, pelo vínculo que a gente criava com o clube. E hoje acho que existe uma não sei se é profissionalismo ou muita frieza, né? Porque a gente vê o jogador perder um título e parece que continua a mesma coisa, perderam o jogo de treino, né? Pelo menos assim.
é a percepção, é a coisa que o jogador me passa hoje, né?